Nossa República desta semana recebe honrosamente o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que acaba de retornar de Dubai, onde participou, ao lado do presidente Lula, da COP28. Vamos conversar com o ministro sobre o protagonismo do Brasil nesses eventos internacionais. Mas vamos falar também sobre este primeiro ano de gestão à frente do Ministério. Ministro, seja muito bem-vindo à nossa República. Obrigado por sua presença. Obrigado, Mauro Camargo. É uma honra falar com você, com toda a sua audiência, todos que nos assistem pela TV Cidade Verde no programa Nossa República. Ministro, nós vamos falar, obviamente, da COP28, mas eu reservei o último bloco para a gente dar as boas notícias lá de Dubai. E eu queria começar a gente fazer um pequeno balanço desse primeiro ano de gestão sua à frente do Ministério. E eu queria saber o seguinte do senhor, na sua avaliação, quais foram e quais são ainda os grandes desafios do Ministério da Agricultura e da sua gestão frente ao Ministério? Muito bom, Carlos. Mas é importante dizer que a gente tem que ter consciência, e temos, né, que nós saímos das eleições num país dividido, né, um país ainda muito polarizado. Em especial, o agronegócio brasileiro é um setor que foi eminentemente bolsonarista. Então, um dos principais desafios que encontramos era mostrar ao setor que para nós as eleições acabaram, que o direito de todos aqueles produtores e produtoras de se manifestar tendo uma outra candidatura, de apoiar inclusive financeiramente, dentro das regras e dentro da lei, isso tudo é legítimo dentro da democracia, mas que para nós as eleições acabaram. Agora tem que olhar para frente, trabalhar para que esse setor da economia continue forte, pujante, gerando emprego, gerando oportunidades. Então esse é o primeiro desafio que enfrentamos no começo do ano. O segundo grande desafio, Paulo, é o de comunicação. Eu encontrei aqui um ministério muito bem gerido por todos aqueles que me antecederam, não preciso nem nominar, Marcos Montes, Tereza Cristina, Flairo Maggi, Nery Geller, Cátia Abreu, Roberto Rodrigues, enfim, todos aqueles que me antecederam. O grupo técnico também, servidores comprometidos, dedicados, apoios parlamentaristas, das frentes parlamentares, governos sempre estruturados. Por isso que o agro é tão forte no país. Mas nos últimos 4 anos, o Brasil deixou de ter uma comunicação positiva internacional, uma retórica de desrespeito ao meio ambiente, de não cumprir legislações, incentivos do governo, frases pejorativas como vamos aproveitar esse momento, vamos passar boiada em legislações ambientais. Isso é horrível mundialmente. O Brasil teve muitas dificuldades comerciais, então era um desafio intenso também. Então esse é o segundo desafio, de ter que reposicionar o Brasil, principalmente internacionalmente, que nós teríamos um governo que respeita as leis, que respeita o meio ambiente, que vamos intensificar a nossa produção, mas não sobre florestas, não sobre desmatamentos, queimadas e invasões de terras. Isso era um compromisso e, graças a Deus, esses 2 primeiros desafios foram bem superados nesse ano de 2023. Essa situação que o senhor coloca, essa situação política que o senhor coloca como superada, ela está efetivamente superada ou ainda nós temos problemas ideológicos? E de que maneira isso pode atrapalhar o agro? Porque, assim, independente de quem seja o ministro nesse momento, o ministro de Agricultura, o setor vai ter que conviver, vai ter que trabalhar, vai ter que, enfim, seguir o seu curso, né? Mas me parece que as grandes lideranças do agro do Brasil já estão caminhando juntos, já estão viajando, já estão naqueles eventos internacionais buscando espaço comercial. O senhor acha que isso, o senhor que frequenta aí o Senado, eventualmente deixa o Ministério para acompanhar votações aí no Senado, de que maneira o senhor sente essa posição agora? Amenizou mesmo? As pessoas estão mais desarmadas? Ou ainda é preciso trabalhar isso aí internamente?
Mauro, sempre existe a oposição, é sadio ter oposição na democracia para fiscalizar, para cobrar, para poder trazer demandas e acompanhamentos de um governo. É legítimo. Agora, a gente espera que isso seja feito dentro de uma racionalidade, dentro do respeito, dentro da verdade, né? Eu acho que a imensa maioria caminha com essa consciência, tanto internamente, politicamente, no Congresso, como também externamente, como líderes do setor, entidades representativas de classe, que não apoiaram o governo do presidente Lula na eleição, mas que compreendem a importância do diálogo, que agora estamos trabalhando para frente. Claro que sempre tem o radicalismo, sempre tem os extremos, e isso atrapalha um pouco, mas a gente vai superando. Como? Com trabalho, com verdade, com transparência, com diálogo e trabalhando muito, ouvindo, a gente consegue superar esse radicalismo, e eu entendo que vivemos um ambiente muito melhor do que quando assumimos o governo em janeiro de 2023. Não tem dúvida nenhuma. Aliás, o próprio presidente Lula demonstra uma proximidade muito grande do Ministério da Agricultura. A gente percebe nos encaminhamentos do governo que há essa preocupação de dar uma atenção não só ao ministro, mas também ao setor como um todo. O senhor sente isso também? Claro, isso é o que eu falo, é a prova do trabalho. Como que alguém pode dizer que o presidente Lula, e alguns ainda tentam colar essa retórica, vender esse debate para a população, mas como que o presidente Lula pode não gostar da agropecuária brasileira, se por determinação dele, por exemplo, fizemos o maior plano safra da história, Mauro? 440 bilhões de reais foi o plano inicial, e ele está crescendo, está aumentando recursos em várias áreas. 30% mais de recursos do que o ano passado, entendeu? 30% de crescimento de um ano para o outro, recursos disponíveis, apoio à comercialização, um governo que trabalha intensamente na abertura de mercados. Nós vivemos um ano com intempéries climáticas, vivemos um ano, primeiro seca no sul, agora excesso de chuva no sul, seca no centro-oeste e no norte do país, preços achatados de soja, milho, algodão, arroba do boi, leite, uma crise histórica, um governo então que faz um plano safra, que tem apoio à comercialização, que trabalha intensamente mundo afora para abrir mercados. Abrimos 73 novos mercados, é um recorde absoluto em um ano de governo, de todos os governos. Ninguém nunca abriu tanto mercado em um ano como abrimos esse ano. E como diz o próprio presidente, não terminou o ano, faltam 20 e poucos dias, e estamos na fila aqui, mais uns 4, 5, talvez 8 mercados para finalizar os acordos e abrir para o agro brasileiro. Então, como que podem dizer que o presidente Lula não gosta do agro? Como que pode dizer que ele não respeita o agronegócio brasileiro? Em alguns pontos pode ter divergências políticas que devem ser tratadas com respeito, questão de reforma agrária, questões indígenas, que eu tenho a posição muito clara de produtores, de respeito às leis, e a gente vem ajustando com muito respeito, com muito trabalho. E assim a gente vai evoluindo. Mas fica claro nesse ano que o presidente Lula é um apaixonado pela produção agropecuária brasileira e quer sempre incentivar, como fez no governo 1 e no governo 2, que ele já comandou esse país. Eu acho que essa questão ideológica vai acabar se superando mesmo, ministro, até porque não tem outro caminho, né? E eu queria aproveitar para mudar de assunto. Eu queria falar, o senhor falou aí no começo, da questão do meio ambiente, e que, aliás, é uma situação extremamente importante e que pode ajudar muito ou atrapalhar muito o agronegócio brasileiro. E eu queria saber como é que o senhor aí no Ministério está trabalhando essa questão do desenvolvimento sustentável na agricultura brasileira. Olha, essa é uma das grandes metas, como disse a você, um dos grandes desafios. Alguns países do mundo, como por exemplo a Alemanha, que nós temos uma grande parceria, é um país altamente industrializado, já fala em desintensificação da sua agropecuária. O Brasil
tem um sentido oposto. O Brasil se consolidou nos últimos 50 anos como uma grande fonte de produção de alimentos, com tecnologia, com sustentabilidade. Só para se ter noção, Mauro, há 50 anos atrás, no período que foi criada a Embrapa, para desenvolver tecnologias de produção, exatamente há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Precisávamos importar algo em torno de 30% do que consumíamos. Com tecnologia, com dedicação, com homens e mulheres vocacionados, nós incorporamos 40 milhões de hectares, crescemos 140% do crescimento de área ocupada com a agricultura nesses 50 anos, mas o que dá mais orgulho, nós crescemos 580% em produção e produtividade. Então, quer dizer, prova de tecnologia, prova de avanço tecnológico. E agora vamos para um outro ciclo, intensificando, com boas práticas. Vamos incorporar mais 40 milhões de hectares, praticamente dobrar tudo que fizemos em 50 anos, com duas diferenças. Primeiro, não precisamos mais 50 anos. Temos gente vocacionada, pesquisa, tecnologia, já estamos ampliando crédito, investidores no Brasil, portanto não vamos gastar 50 anos, vamos fazer isso em 10 ou 15 anos. E segundo, não vamos fazer sobre a floresta. Não queremos desmatamento. Nós podemos fazer essa incorporação sobre pastagens degradadas, com busca de sustentabilidade, de sequestro de carbono, de boas práticas trabalhistas e, com isso, conquistar mercados. Este é o desafio que já está acontecendo e virando realidade. O Plano Safra, por exemplo, colocou 500 milhões de reais para a conversão de pastagens, com juros compatíveis, com prazo para pagamento, e já foram tomados nos primeiros 3 meses no total disso. Estamos ampliando os recursos, captando mais para que o Brasil intensifique a sua produção, gere emprego, renda, oportunidades, saldo na balança comercial, mas tudo isso com rastreabilidade, com certificação, com respeito ao meio ambiente, com respeito às leis trabalhistas, é conquistar o espaço definitivamente como um grande líder mundial na produção de alimentos. Ministro, eu vou fazer uma pergunta sobre esse assunto, e vou deixar no ar uma pergunta para o senhor responder logo depois do nosso intervalo comercial. Essa coisa da ocupação pela agricultura de áreas degradadas pela pecuária, que estão hoje numa situação, exige muito investimento. O senhor já falou que já destinou o Ministério 500 milhões para alguma coisa de recuperação dessas áreas, de transformação dessas áreas em áreas agricultáveis, mas é um processo super importante, sob o ponto de vista do aumento da produção, e super importante no sentido da preservação ambiental, né? Como é que é preciso acelerar isso? É possível que o Brasil amplie recursos no sentido de estimular os produtores rurais a ocuparem essas áreas e a gente conseguir sair desse estigma de país que queima e que desmata florestas? Claro que sim, é verdade. É um desafio, mas é muito importante. Veja que o presidente Lula acabou de publicar o decreto que regulamenta esse programa. Esse programa que já está em curso, acontecendo, recebendo investimentos, mas agora, então, regulamentamos ele. Então vamos estabelecer que tem que criar um comitê gestor para estabelecer as práticas, as métricas. A Embrapa terá um papel fundamental que já está desenvolvendo. Nenhum lugar do mundo ainda tem uma métrica bem consolidada, confiável no mundo, principalmente na agricultura tropical. Essa é importante dizer, nós somos agricultura tropical, onde chove muito, tem muito calor, muito sol, degradação de matéria orgânica, precisa ser intenso nisso, mas nós temos muita tecnologia, somos o maior e há mais tempo os produtores brasileiros são os campeões mundiais em plantio direto, em conservação de solo, em recuperação de solos. Então tudo isso será feito métricas para que nós possamos quantificar e quem sabe no futuro próximo, muito provavelmente, também receber por isso. Afinal de contas, o mundo quer cadeias descarbonizantes e todos os setores da economia mundial, olha o que eu estou dizendo, todos, eles podem mitigar, diminuir as emissões de carbono, mas nenhum setor pode sequestrar carbono.
a não ser agropecuária. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque tem a possibilidade nesse setor de fazer fotossíntese. É o único setor da economia que, se você revigorar as plantas, se você revigorar uma pastagem, que já não tem mais grande área foliar, está lá tudo acabado aquele solo, com pouca área foliar, um pasto fraco, ou uma agricultura desintensificada, fraca, tem pouca fotossíntese, é uma lógica, e tem pouco sequestro de carbono. Quando você revigora isso e tem plantas saudáveis, intensas, fazendo fotossíntese, você também está sequestrando carbono, e é por aí que nós vamos caminhar para que o Brasil ganhe cada vez mais oportunidades, renda, mas se consolide como um setor que preserva o meio ambiente e, diga-se de passagem, vai ficando para trás esses que querem desviar desse rumo. Veja que se eu fosse, por exemplo, um líder do setor, numa associação de produtores, como já fui no passado, hoje eu chamaria a ministra Marina da Silva para ser a garota propaganda desse setor, porque ela mesma diz que menos de 2% dos produtores brasileiros insistem nessas práticas que você falou, de queimadas, de desmatamentos ilegais, de grilagem de terras, entendeu? Então, menos de 2%, o que significa que mais de 98% tem boas práticas. Vamos olhar pelo copo cheio, vamos premiar, incentivar crédito, para que possa... o produtor quer mais área, está crescendo a família, tem um pouco de recurso, quer ampliar seu negócio, intensificação sobre pastagem. E aqueles que quiserem a criminalização, os rigores da lei, e é por esse lado da legalidade que nós vamos conduzir a agropecuária brasileira. Eu queria chamar a atenção para a questão das mudanças climáticas. Me parece que há uma preocupação, o senhor falou da ministra Marina Silva, eu nunca vi em governo algum uma sintonia tão grande entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Parece que há um diálogo permanente aí, permeando as ações de uma pasta e de outra. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão em relação às mudanças climáticas e aproveitando o gancho aí do discurso sobre sustentabilidade. Bom, primeiro que é fato que a gente tem um diálogo muito profícuo, muito bom entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, e eu e a ministra Marina Silva. Claro que podemos ter pequenas divergências que são superadas no diálogo, né? A gente vai fazendo um convencimento, e ela também conosco, e a gente vai chegando a bons termos. Mas o que nos conecta é o senso de responsabilidade, é ter a convicção. Acho que ninguém precisa mais. Até pouco tempo atrás, Mauro, a gente precisava ainda debater e provar, e outros queriam provar que não, que estavam havendo mudanças climáticas. Agora, começa a ficar evidente, as maiores temperaturas da história acontecendo no Brasil e no mundo, oscilações drásticas e mais repetidamente acontecendo. Se você tinha uma seca histórica a cada 20 anos, 30 anos, ela passou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e em 4 anos teve 3 secas históricas devastadoras. E até 6 meses atrás, nós estávamos com um caminhão-pipa levando água no interior do Rio Grande do Sul para propriedades, para dar água para os animais. 6 meses depois está tudo inundado, com 3, 4 tempestades que ocorreram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E o centro-oeste brasileiro, nós estamos aí há 40, 50 anos produzindo alimentos. Olha a seca drástica que está acontecendo, já se falando em 20% da quebra de safra de 2023. Então, acho que todo mundo já começa a ter consciência que mudou o clima para pior, né? E que nós temos que imediatamente começar a consertar. Segundo, também, que é importante dizer, que o entendimento entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente parte do princípio que nós temos grandes ativos na produção da agricultura brasileira. Gente vocacionada, máquinas de última geração, tecnologias modernas e eficientes para produzir, tudo isso são grandes ativos para produzirmos tanto. Mas nenhum é mais importante do que clima. Não vale nada você ter todos esses ativos, gente que sabe lidar com a terra propícia, máquinas, equipamentos, tecnologia, e morar num deserto. Não vai produzir. Então, o clima é um grande ativo. Se a gente cuidar do clima, a gente vai ter longevidade. Então, isso que nos conecta, e vamos buscar cada vez mais essa interação para garantir a possibilidade do Brasil ser o grande líder mundial na produção de alimentos. O senhor acha que o agro brasileiro,
e principalmente o agro do Centro-Oeste, de Mato Grosso, já se deu conta da relevância desse tema e da importância da preservação e da ampliação até dessa preservação para garantir regularidade das chuvas, para garantir que o meio ambiente ajude Mato Grosso a continuar sendo esse campeão nacional de produção? Mauro, muitos vão se surpreender com a minha resposta. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Os nossos produtores, a imensa maioria tem boas práticas, a imensa maioria tem reserva legal na sua propriedade, a imensa maioria tem plantio direto, a imensa maioria usa inoculante biológico no plantio de soja, lá na semente, para não precisar usar adubo nitrogenado, que é emissor de CO2. A soja precisa de muito nitrogênio, mas que é feito através de um sistema biológico de geração e de estímulo a essa produção de nitrogênio. A imensa maioria dos produtores fazem isso. Então, poucos se desviam deste caminho. O produtor tem consciência da importância do clima, de uma nascente, de uma preservação da área de preservação permanente, de uma mina gerando água de qualidade, para que ele possa ter fartura e abundância de água na sua propriedade. O homem do campo é um homem responsável com o meio ambiente e nós precisamos só mostrar isso para o mundo. Muitos não conhecem isso. E aqueles poucos que cometem os crimes que deixam a imagem perpetuando, parecendo que todos são criminosos. E não são. Todos, a imensa maioria, quase todos, são responsáveis com o meio ambiente. Essa generalização realmente é muito complicada, né, ministro? O próprio meio ambiente, há algum tempo atrás, tinha essa visão de que os produtores, né, são predadores e tal, e é importante mostrar, e essa posição da ministra, só 2% que cometem crimes ambientais, tem que focar e mostrar essa diferença realmente. E é estatístico, ela não está falando da cabeça dela para fora. O MAP Biomas, que levantou esses dados, fazendo cruzamento de informações, áreas e CPFs, que chegou ao estudo, à conclusão do estudo, que menos de 2% são aqueles que insistem em cometer crimes ambientais. Eu queria falar um pouquinho, ministro, sobre a segurança alimentar no Brasil. Nós ainda temos uma situação de dificuldade enorme para vencer, com muita gente ainda vivendo em situação de miséria. Nós vivemos dificuldades econômicas ainda que limitam essa questão. Eu queria saber como é que o senhor, com essa responsabilidade de comandar talvez um dos ministérios mais importantes do país, por conta justamente dessa vocação agrícola que o Brasil tem, e de ter se transformado nesse grande produtor de alimentos para o mundo, como é que o senhor vê a questão interna, a questão da segurança alimentar interna, considerando todo esse cenário de mudanças climáticas, de pobreza, etc. É verdade, esse é um tema fantástico de debater. Este é o ponto central do governo do presidente Lula, um homem que veio das suas origens humildes, que sabe o que é passar fome, que conseguiu reverter a fome do Brasil. O Brasil foi reconhecido mundialmente como livre da fome e, infelizmente, voltamos para esse cenário, que se contradiz. Um gerador de tantos alimentos, nós temos uma safra, Mauro, que passa de 1 bilhão de toneladas. A gente costumeiramente costuma dizer, olha, a safra brasileira foi recorde, 320 bilhões de toneladas de grãos. O Brasil não produz só grãos. Quantos bilhões de toneladas de carne nós produzimos? Bovinas, suínas, aves, pescados. Quantas toneladas de cana-de-açúcar, de etanol? A safra brasileira de fibras, tudo isso é a safra brasileira. E é inconcebível no Brasil, por exemplo, nós temos a fina do ossinho, ainda em Cuiabá. O estado brasileiro que tem a maior produção de alimentos, maior rebanho bovino. Então, essa questão, ela transcende o Ministério da Agricultura, ela é uma questão social, de restabelecer renda à população, de restabelecer programas sociais efetivos, como o Bolsa Família, trazendo
mais gente que precisa para dentro desse programa, com porta de saída, com geração de emprego. Então, quando a gente vai intensificar a produção brasileira para produzir mais, ela tem vários efeitos. Mais comida abundante, mais gente trabalhando, porque daí precisa mais gente trabalhando, gerando renda, não só no campo, mas também na cidade. Você vai aumentar, onde tem um trator vai precisar dois, onde tem um implemento vai precisar dois, onde tem um engenheiro agrônomo vai precisar dois, onde tem um tratorista vai precisar dois, onde tem um operador de colhedeira vai precisar dois. Isso aí é a economia crescendo, gerando renda. Aí precisa fazer infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, tudo isso gera emprego, a economia vai para frente, as pessoas ganham mais e vão poder comprar o seu alimento, viver melhor. Aliado aos programas sociais que visam, então, tirar esse momento, e já tem os sinais claros disso, o emprego já cresceu, o desemprego diminuiu muito, nós estamos em níveis muito satisfatórios já, a renda começando a melhorar já, a inflação caindo, o conjunto de ações de políticas públicas aliado ao setor privado, para que nós possamos, então, retomar o crescimento da economia e, definitivamente, de novo, tirar o Brasil do mapa da fome. Falar sobre a questão da reforma agrária, uma das críticas da direita brasileira, um dos argumentos é a questão do MST, e parece que as coisas não foram bem como a direita propalava, né? Não está tendo tanta invasão de terra, tantos conflitos, embora existam pontualmente aqui e acolá algumas ações, mas parece que o governo conseguiu, vamos encaminhar isso de outro jeito. O senhor tem tido diálogo com o MST nesse sentido, né? Queria saber como é que o senhor vê essa situação e também ver com relação à agricultura familiar, se a gente consegue ampliar ainda mais essa produção aqui no Brasil. Legal, Mauro. Importante esse tema, viu? Primeiro que os produtores rurais, legitimamente, falam em direito de propriedade. Eu também defendo o direito de propriedade para todos, para todos. O sonho de um pedaço de terra, para quem tem vocação de produzir alimento, é legítimo. O sonho de uma casa para morar, por isso tem programas como Minha Casa Minha Vida, o sonho de uma casa própria, o sonho de felicidade de uma família é ter uma casa própria. O governo tem a obrigação de fazer isso para os mais humildes, criar programas para que ele possa acessar essa casa própria. O sonho de um curso superior, de estudar, de se qualificar e poder tirar, através do seu estudo, a renda da sua família, com um salário melhor, um emprego melhor. O papel do Estado prover esse sonho de felicidade. Por isso tem programas de incentivo, FIES e tantos outros, para ajudar os mais humildes a acessar a sua capacitação. O sonho de um pedaço de terra é a mesma coisa. É papel do Estado prover a homens e mulheres. Eu cheguei em Mato Grosso há 40 anos atrás, num município que era um assentamento de reforma agrária, Lucas do Rio Verde. E olha o que virou Lucas do Rio Verde. Graças ao sonho daqueles homens e mulheres de ocupar aquele pedaço de chão e transformar num lugar melhor para se viver. Agora, isso não precisa acontecer através, em detrimento de outros, tomar a terra de quem está produzindo, invadir, não. O movimento é legítimo também. Eu tenho conversado com o MST, a reivindicação, a manifestação. Eu, quando fui presidente da ProSoja, organizei junto com companheiros manifestações também. Talvez não faria mais aquelas manifestações radicais que fizemos em 2006, como o Grito Ipiranga, trancando rodovia tantos meses. É o radicalismo que não levou a nada. O diálogo é mais importante, mas a manifestação é legítima. Agora, eu não compactuo com invasão de terra produtiva. E disse isso ao MST, o presidente Lula também disse, vamos criar um banco de terras públicas, disponíveis, privadas, de alguém que queira vender, e compra e faz reforma agrária, mas sem conflito. O senhor pretende disputar as eleições de 2026 para a reeleição ou o governo do Estado? Normalmente o político fala, não sei, falta muito tempo, vamos ver, o futuro a Deus pertence. Não, comigo a conversa é reta. Eu quero ser candidato, sim, preferencialmente a reeleição ao Senado, é o meu desejo pessoal. Agora, tem toda uma conjuntura política, o meu grupo político, nós vamos estar conversando com a base aliada, com as lideranças aliadas do presidente Lula aí em Mato Grosso. Vamos trabalhar muito para que nós vamos chegar em 2026
com muitas políticas públicas sendo implementadas em todas as áreas, para que a gente possa prestar conta do voto de confiança da população que elegeu o presidente Lula e aqueles que me elegeram senador, buscar conquistar aqueles que não votaram na gente e reconhecerem que tivemos uma boa gestão. É esse o papel da política. E se não for o cargo de senador, se for outro, se puder ser a disputa de governo de estado ou qualquer outro, pode ser debatido mais lá na frente. Mas preferencialmente eu tendo a disputar e receber o voto e a satisfação do voto na reeleição dos mato-grossenses para o Senado Federal. Muito bem. Mato Grosso tem trabalhado muito a ideia da preservação de 60% do seu território contra uma ocupação de apenas 40% ou 38%, dependendo dos números, né, levantados. E nesses 40% tem toda a área de produção, tem as cidades, tem as estradas, enfim, tem tudo isso. Mato Grosso, nesse aspecto, se mostra um estado sustentável, mas ainda sofre isso, ministro. O senhor, como é daqui, produtor daqui, sofre esse estigma do desmatamento, que acontece todo ano, de queimadas para lavouras, que acontece todo ano, para pastagem, e completamente ilegal. Existe algum esforço, além daquele esforço que é feito pelo governo do estado, existe algum esforço do Ministério da Agricultura, que tem todo o interesse em mudar essa imagem, e do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de, olha, vamos acabar com isso, esses 2% não podem mais existir no Brasil, esses 2% de pessoas que cometem esses crimes ambientais? Primeiro que é fato que a gente tem um diálogo muito profícuo, muito bom entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, e eu e a ministra Marina Silva. Claro que podemos ter pequenas divergências que são superadas no diálogo, né? A gente vai fazendo um convencimento, e ela também conosco, que a gente vai chegando a bom termos. Mas o que nos conecta é o senso de responsabilidade, é ter a convicção. Acho que ninguém precisa mais. Até pouco tempo atrás, Mauro, a gente precisava ainda debater e provar, e outros queriam provar que não, que estavam havendo mudanças climáticas. Agora, começa a ficar evidente, as maiores temperaturas da história acontecendo no Brasil e no mundo, oscilações drásticas e mais repetidamente acontecendo. Se você tinha uma seca histórica a cada 20 anos, 30 anos, ela passou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e em 4 anos teve 3 secas históricas devastadoras. Ministro, o senhor está chegando de Dubai, do Oriente Médio, da Alemanha, o senhor participou da COP ao lado do presidente Lula. Com que percepção que o senhor traz deste evento, do protagonismo do Brasil nesse evento, e que resultados o senhor espera conquistar com a participação do Ministério da Agricultura na COP 28? Paulo, nós tivemos uma viagem espetacular. O restabelecimento das boas relações com a Arábia Saudita, a garantia já, encaminhamento de recursos, de investimentos daquele país aqui em infraestrutura, em programas como o PAC, o Programa de Conversão de Pastagens também no Ministério da Agricultura. Isso não foi diferente no Catar. Foi muito bonito ver as relações do emir, né, do príncipe herdeiro do Catar com o presidente Lula, relembrando os tempos do pai dele, quando o rei governava aquele país, as relações com o presidente Lula sendo retomadas. Na COP, o presidente Lula foi o grande protagonista, com altivez, falando das responsabilidades brasileiras, do compromisso com o combate ao desmatamento, aos crimes ambientais e a redução já nesse primeiro ano de 50% do desmatamento na Amazônia, mas a exigência de que o Brasil seja tratado com respeito. Veja que muitos apontam o dedo para o Brasil, mas não fazem os seus deveres de casa. O próprio acordo União Europeia-Mercosul, que não conseguiu se formalizar, foi muito em função do protagonismo, do protecionismo francês na questão ambiental de seus produtores. E o presidente Lula apontou o dedo para essa ferida, dizendo: todos têm que ter responsabilidade e parem de apontar o dedo só para os países emergentes e para a América do Sul. Foi também depois um grande encontro
como disse o presidente Lula, o maior encontro bilateral Brasil-Alemanha de todos os governos do presidente Lula, 1, 2 e 3, onde vários ministros nossos e deles firmamos acordos bilaterais de desenvolvimento, de sustentabilidade, de investimentos em energia renovável, em uma matriz energética, industrialização, agricultura, que certamente gerará oportunidades para brasileiros e alemães. Foi um grande momento da diplomacia internacional que será beneficiado, quem será beneficiado é o povo brasileiro. Ministro, obrigadíssimo por sua participação aqui na nossa República, que está sempre de portas abertas aí para a gente conversar, porque são assuntos que interessam, sobretudo, a Mato Grosso, né? Nosso estado, que é um estado eminentemente agrícola, aliás, não é só agrícola, né? Nós temos o maior rebanho de bovinos do país, entre outras grandezas aqui do nosso estado. Eu sempre falo que o título do programa Nossa República e do site também se deve exatamente a essa visão que é um Brasil gigante que está aqui em Mato Grosso, né, produzindo, enfim. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República. Estamos aqui prontos para a sua assessoria nos chamar e tal. Olha, Mauro, o ministro tem uma informação para divulgar as coisas, porque tudo isso é importante para o nosso estado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu vou lhe dar aí 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Mauro, eu que lhe agradeço a oportunidade. Quero aproveitar também, já que estamos no final do ano, desejar um Feliz Natal a você e a sua família, a toda a equipe do site Nossa República, também a toda a equipe da TV Cidade Verde, o Igor Táxi, todos que nos dão oportunidade, ao povo mato-grossense, que temos um momento de confraternização, que deixamos as arestas, inclusive políticas, as divergências que aconteceram nas famílias durante o período eleitoral. Gente, era só uma eleição, cada um tem seu direito de escolher quem votar e quem apoiar, mas que agora mantemos a união da família nesse símbolo do Natal, que começamos um ano novo cheio de perspectivas boas, de alegria, para que o Brasil volte a ser o país da alegria. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana, conto com você, audiência de mais uma entrevista tão importante quanto essa com o ministro Carlos Fávaro. Um grande abraço a todos.